Uma figura sombria. Meu nome é Carlos. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E o que vou contar aconteceu em 2017, quando fui passar um final de semana em uma pousada isolada na Serra Gaúcha. Eu queria um descanso da rotina, respirar o ar puro das montanhas e aproveitar a tranquilidade. Mas aquela viagem acabou sendo uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida. A pousada ficava em uma região afastada, cercada por mata fechada e poucos vizinhos. A construção era antiga, feita de madeira escura, com um ar rústico que combinava com a paisagem ao redor. No momento em que entrei, senti um frio na espinha, uma sensação estranha de que algo ali não estava certo. Fui recebido pelo dono da pousada, um senhor simpático chamado Seu Anselmo. Ele me levou até meu quarto e me entregou a chave, mas, antes de sair, disse algo que me deixou intrigado. Se ouvir alguma coisa de noite, não abra a porta. Não importa o que aconteça. Achei que fosse alguma brincadeira para assustar turistas e dei risada, mas ele não sorriu de volta. Apenas virou-se e saiu do quarto. Depois de um dia tranquilo explorando a região, voltei para o quarto à noite, cansado e pronto para dormir. Mas por volta das 2 da manhã, acordei com um som estranho. Passos. Eles ecoavam pelo corredor, lentos e pesados, como se alguém estivesse arrastando os pés pelo chão de madeira. Sentei na cama, prendendo a respiração. Os passos pararam bem na porta do meu quarto. Então, veio a batida. Fraca, quase hesitante. Meu coração disparou. Fiquei paralisado, lembrando das palavras de Seu Anselmo. Não abra a porta. Fechei os olhos e esperei. Depois de alguns segundos, os passos recomeçaram, se afastando pelo corredor até desaparecerem por completo. Tentei dormir novamente, mas o medo me manteve acordado até o amanhecer. Na manhã seguinte, perguntei a Seu Anselmo se havia outros hóspedes na pousada. Ele me olhou sério antes de responder. Não, você está sozinho aqui. Um arrepio subiu pela minha espinha. Tentei ignorar o incômodo e passei o dia fora, explorando trilhas e cachoeiras. Mas, ao voltar para a pousada, a sensação de mal-estar continuava. Algo me dizia que eu não deveria ter ficado ali. Naquela noite, aconteceu de novo. Os passos. A batida na porta. Dessa vez, minha curiosidade foi maior que o medo. Peguei meu celular e me aproximei da porta, tentando olhar pela fresta. O que vi me fez recuar imediatamente. Havia uma sombra alta e distorcida parada do outro lado. Não era uma pessoa. Seu corpo parecia se mover de forma errática, como se estivesse tremulando, e seus olhos, 2 pontos negros profundos, vazios, fixos em mim. A batida se intensificou. Eu tremia segurando a respiração. Foi então que ouvi um sussurro baixo, carregado de algo que eu não conseguia compreender. Me deixe entrar. Fechei os olhos e me afastei da porta, cobrindo os ouvidos. Os sussurros aumentaram, virando um murmúrio desesperado. O quarto ficou gelado e uma presença sufocante encheu o ambiente. De repente, tudo parou. Aos poucos, abri os olhos. O quarto estava escuro e silencioso. A sombra havia sumido. Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas e fui até Seu Anselmo. Ele apenas assentiu com a cabeça, como se já esperasse minha partida. Você viu, não viu? Ele perguntou. Assenti, sem palavras. Ela sempre volta. Procura por alguém que a deixe entrar. Mas você fez certo em não abrir a porta. Quem abre, nunca sai daqui. Saí da pousada sem olhar para trás. Até hoje, quando estou sozinho e o silêncio da noite se prolonga demais, sinto um arrepio. Como se algo estivesse ali, do outro lado da porta, esperando. Esperando que, um dia, eu decida abrir. Expedição na Floresta Amazônica. Meu nome é Rafael, sou de Belém, no Pará. E o que vou contar aconteceu em 2016, quando fui participar de uma expedição na Floresta Amazônica. Sou biólogo e sempre fui fascinado pela natureza. Então, quando surgiu a oportunidade de acompanhar um grupo de pesquisadores até uma área pouco explorada do estado, aceitei sem hesitar. O objetivo era estudar uma região isolada, conhecida apenas por moradores locais e marcada por lendas antigas. Mas nunca poderíamos imaginar o que encontraríamos lá.
Partimos de barco pelo rio Tapajós e, depois de horas navegando, chegamos a um pequeno vilarejo indígena. Os moradores nos receberam com certa desconfiança, mas, com o tempo, nos explicaram por que evitavam a área que pretendíamos explorar. "Essa floresta tem dono", disse um dos mais velhos. "Quem entra lá não volta o mesmo, se voltar." Achamos que era apenas folclore local, algo para afastar curiosos, mas a expressão séria no rosto do ancião me deixou inquieto. Na manhã seguinte, seguimos com guias locais até a entrada da floresta densa. O ar era pesado, a umidade extrema, e a sensação de que estávamos sendo observados começou assim que cruzamos a linha das árvores. Era como se o mundo exterior tivesse ficado para trás. Depois de algumas horas caminhando, encontramos algo estranho. Árvores com marcas profundas, como se algo muito grande tivesse arranhado os troncos. Os guias se entreolharam e começaram a falar em voz baixa em tupi. Perguntei o que era e um deles respondeu: "Isso não é de onça, é algo muito pior." A floresta estava silenciosa demais. Nenhum som de pássaros, nenhum inseto. Apenas o som abafado de nossos próprios passos. Algo parecia errado. Montamos acampamento antes do anoitecer, perto de um igarapé. Tudo corria bem até que no meio da madrugada, acordamos com um grito vindo da mata. Um dos guias desapareceu. Saímos com lanternas, chamando por ele, mas tudo o que encontramos foram pegadas na terra úmida, pegadas que simplesmente paravam, como se ele tivesse sido arrancado do chão. O medo se instalou no grupo. Resolvemos esperar até o amanhecer para continuar a busca. Mas ninguém conseguiu dormir. Durante a noite, ouvimos sussurros entre as árvores, como se algo estivesse nos rondando. Perto do amanhecer, algo passou correndo entre as barracas. O vento gelado que veio junto nos deixou paralisados. Um dos pesquisadores apontou a lanterna na direção do movimento, e por um segundo, vimos uma figura alta, esguia, de olhos brilhantes, observando-nos de trás de um tronco. Ela não parecia humana. Ao primeiro raio de sol, decidimos ir embora, mas a floresta não queria nos deixar sair. O caminho que havíamos feito no dia anterior parecia diferente, como se tivéssemos caminhado para um lugar que não existia no mapa. Andamos por horas, mas cada trilha nos levava de volta ao mesmo ponto. Era como se estivéssemos presos dentro de um labirinto invisível. Foi quando um dos guias caiu de joelhos, rezando. Ele disse que havíamos entrado no território de um espírito antigo, algo que os indígenas chamavam de aquele que observa. Ele não mata de imediato. Ele nos faz perder a razão, até desistirmos de sair. Um dos pesquisadores começou a rir, um riso estranho e sem emoção. Seus olhos estavam vidrados, como se estivesse vendo algo que nós não podíamos ver. Depois, ele simplesmente largou a mochila e correu mata adentro. Nunca mais o encontramos. Nosso grupo, agora reduzido, finalmente encontrou um curso d'água e o seguimos. Depois de quase 2 dias, sem comida e água, conseguimos sair da floresta, mas ninguém voltou inteiro daquela viagem. Um dos guias nunca mais falou. O pesquisador que riu no meio da mata nunca foi encontrado. Eu, às vezes, quando estou sozinho, ainda sinto aquela presença me observando. O mesmo frio subindo pela espinha, o mesmo sussurro no vento. E quando fecho os olhos, ainda vejo aqueles olhos brilhantes na escuridão. Talvez eu nunca tenha realmente saído daquela floresta. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias aterrorizantes.